Olá, eu sou o pastor Givanildo, mais conhecido como Pastor Gil, e hoje sim nós vamos dar início à nossa primeira aula em relação à teologia. O nosso assunto é bibliologia. Eu vou tentar ser resumido e mais sucinto possível esse assunto, né? Preparei alguns slides aqui, não vou me estender prolongadamente, haja vista que o assunto que ocupa essa posição na cadeira teológica não é um curso que se dá em um dia, algumas horas, né, mas vou tentar ser bem sucinto, bem resumido, de uma maneira mais coloquial, né, tentar tirar essa abordagem um certo tanto acadêmica, de modo que fique acessível ao nosso entendimento, à nossa compreensão, e futuramente, quem sabe, a gente coloque outros tópicos relacionados aqui, mergulhando em água mais profunda. Mas enfim, bibliologia, né, o estudo das Sagradas Escrituras, conforme a sua estrutura, composição, e aí eu destaquei algumas coisas aqui importantes que eu vou estar fazendo a leitura. E o importante desse estudo é que você vai poder acompanhar a leitura através de vídeo, ou simplesmente, se você assim o desejar, somente ouvir aquilo que vai ser falado, né? E a gente, graças a Deus, tem essa tecnologia a nosso favor, que a gente pode visualizar e ao mesmo tempo, né, ouvir, o que complementa a nossa capacidade de absorção da palavra do eterno Deus. Então, bibliologia. Bom, o primeiro tópico a gente vai falar da Bíblia e sua estrutura. Então a palavra bibliologia, ou isagoge, como é chamado em cursos superiores, né, faculdades, pós, mestrados e doutorado, é o estudo introdutório e auxiliar das Sagradas Escrituras. Bibliologia é um termo teológico que indica o estudo das Sagradas Escrituras. Uma vez que Bíblia mais logia, isso significa logia, né, tratado ou estudo, e Bíblia tem a ver com coletânea de livros. A gente vai ver como que se derivou essa palavra, de onde que surgiu, e que a gente vai ver que foi João Crisóstomo, né, notável orador erudito de Constantinopla, considerado um dos pais da igreja, né, um dos apologistas, que ele vai colocar esse nome aí no quarto século. Enfim, esse estudo se refere à doutrina das Escrituras e o estudo da história da Bíblia como um livro, desde a sua origem, composição, estrutura, processo de escrita até chegar aos dias atuais. Lembrando que o processo de escrita não é como a gente encontra hoje, onde todas as pessoas sabem escrever. Isso era um trabalho durante muito tempo de escribas e amanuenses, né? Pessoas que foram preparadas para poder realmente escrever, né? Então tinha que saber ler. Também a gente tem que lembrar que a cultura da época nem todos tinham acesso à informação. Isso é um contexto muito importante para a gente entender a gravidade da época e a nossa facilidade dos dias atuais. Bom, o termo Bíblia não está no teor das Escrituras, né, das Sagradas Escrituras, mas apenas em sua capa, pois esse termo foi designado por João Crisóstomo, notável orador erudito, sacro cristão, patriarca de Constantinopla, que no século IV, né, ou no quarto século da era cristã, transliterou do grego a língua original do período do Novo Testamento, a palavra Biblion, que significa livro por excelência, ou os livros, do qual deriva mencionado vocábulo Bíblia, que na linguagem usual pode ser aplicada a biblioteca ou livro dos livros, ou seja, você tem na Bíblia uma biblioteca, e por definição é o livro dos livros, é o livro que está acima de qualquer um outro. Nenhum livro da literatura clássica, né, tão conceituada entre os filósofos, entre os sábios do nosso tempo, se compara com a Bíblia. Nenhum livro foi tão divulgado, teve tanta notoriedade histórica quanto a Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblos, livros, plural de biblion, livro. Desta forma, podemos entender que a Bíblia realmente é uma coleção de livros. A Bíblia é uma coleção de livros, né? O que não deixa a desejar nada das literaturas clássicas, porque a gente vai ter poesia, a gente vai ter todas as formas literárias incluídas dentro da Bíblia. Estando dividida em duas seções. Então, duas seções que geralmente caem nas provas e que o aluno precisa saber que a Bíblia tem duas grandes divisões, né? Está dividida em duas partes, em duas grandes seções. Há duas grandes divisões, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a Velha Aliança e a Nova Aliança, né? A gente usa o termo testamento geralmente com aquela ideia de algo deixado pelo testador, mas a ideia principal de testamento aqui tem a ver com aliança. O Antigo Testamento fala da Antiga Aliança, do Antigo Pacto,
o Novo Testamento trata do Novo Pacto. Lembrando que, para os judeus, só existe o Antigo Testamento. O Novo Testamento, eles não consideram Jesus como Messias, portanto, o Novo Testamento, para eles, não tem o teor de validade que nós, quanto igreja protestante ou católicos, acreditamos, refutamos ter. Para eles, a Bíblia para no Antigo Testamento, né? Então, isso aqui é bom ressaltar para a gente entender. Dentro do texto Bíblia, as Sagradas Escrituras recebem muitas denominações. Então, ó, dentro do texto bíblico, as Sagradas Escrituras vão receber muitas denominações. A palavra Bíblia não está dentro do texto. Lembra que isso aqui é uma forma pedagógica e didática de se referir. Eu posso utilizar termos, como a gente costuma falar, e a gente vai falar em alguma próxima aula, da questão da Trindade. A palavra Trindade não existe dentro da Bíblia. Existe uma ideia de 3 pessoas comungando em um propósito comum. Aí se usou o termo Trindade como forma didática e pedagógica para ensinar uma verdade que está inserida dentro do texto. Mas a palavra Trindade não aparece dentro do texto sagrado. De igual forma, a palavra Bíblia não aparece dentro do texto sagrado. Essa é uma forma didática e pedagógica de se referir a este livro, em que nós entendemos que ele contém todos os livros, ou seja, não falta nada, todas as formas literárias que a gente precisa, como a humanidade, está inteirado lá. Vou dar um exemplo para vocês da aplicação bíblica aqui, no período que a gente está vivendo, do ano de 2020 e 2021. Se a gente for seguir o critério daquilo que a Bíblia determina, e a gente sabe que essa pandemia, ela é uma doença que ela começou da alta elite para a baixa elite, porque quem viajou, quem foi para outros países, não foi as pessoas que não tinham poder aquisitivo, exceto talvez aquelas que, acompanhando, né, os seus patrões, contraíram esse vírus em Wuhan, onde começou o foco. Pela determinação da Bíblia, essa ideia de isolamento que a gente tem não seria aplicável, porque o isolamento bíblico para doente é o isolamento de quem está doente, não o isolamento de quem está são. Então aqui vale essa ressalva da gente demonstrar, né, se os primeiros casos, né, a gente tivesse seguido talvez essa orientação bíblica de isolar os que estão doentes, talvez a pandemia não tivesse se instaurado, né, tivesse alcançado a proporção que alcançou. Estou dando aqui uma nota só para a gente lembrar que na Bíblia o isolamento é sempre o doente e não o que está são. Tá? Para você ver como ela é aplicada até os dias de hoje, né? Ela nos ensina, nos orienta até os dias de hoje. Enfim, dentro do texto bíblico, as Sagradas Escrituras recebem muitas denominações especiais. Então, isso aqui a gente vai chamar de nomes canônicos da Bíblia. Ela não é Bíblia, ela tem outros termos que é utilizado e a gente vai ver algum deles, também não dá para ver todos, né? Mas a gente vai ver algum deles aqui, que chamamos na teologia de nomes canônicos das Sagradas Escrituras, né? Ou das Escrituras, a saber. As Escrituras, foi o que a gente acabou de falar, denomina-se assim por Jesus, em João 5,39, examinar as Escrituras porque julgar nela ter vida eterna, são elas que testificam de mim. É como qualitativo, sagrado por Paulo. Tem um termo qualitativo que ele utiliza, de vez ele chamar de Escrituras, ele utiliza com ênfase as Sagradas Escrituras, quando ele diz para Timóteo: Timóteo, lembra que as Sagradas Escrituras podem te tornar sábio para a salvação, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda obra. Então, palavra de Deus, designado pelo autor de Hebreus, né? Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, né, Bíblia, é viva e eficaz. E aí tem uma discussão entre Logos e Rema, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. A lei e os profetas, como era conhecido pelos rabinos, né? Geralmente Jesus também falou isso. Inclusive Jesus colocou essa questão numa regra de ouro, que a gente chama dentro da filosofia ou dentro das ciências sociais, né? Entendamos assim, que é a chamada regra de ouro. O que a regra de ouro diz? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Em Mateus 7,12, Jesus vai usar essa ênfase, mas não como uma regra simples de ouro. Ele diz que essa é a lei e os profetas. Ou seja, o regulamento que rege a vida cristã e rege toda a cristandade se baseia no amor. E o amor tem a ideia de compaixão, se colocar no lugar do próximo. Então, Jesus, em Mateus 7,12, ele diz o seguinte: assim como vocês querem que os homens façam a vós, fazei isso aos homens. Em outras palavras,
trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Só que ele ainda complementa, porque esta é a lei e os profetas. Você cumprindo isso, você vai estar dentro da diretriz de Deus. É isso que ele está tentando estabelecer. Mesmo que a pessoa te faça o mal, sempre procura fazer bem. Sempre procura tratar a pessoa da maneira como você gostaria de ser tratado. Então, lei e os profetas. Oráculos de Deus. Designada na enfática de Pedro e do autor de Hebreus. Né? Foi uma designação enfática aí de Pedro e do autor de Hebreus. Inclusive, né, ele diz que se alguém fala, Pedro diz, se alguém fala, fala de acordo como entregando os oráculos de Deus. Se alguém fala, quer dar uma opinião, quer fazer alguma coisa, fala baseado na palavra de Deus. Então ele usa oráculos o seguinte, você foi orientado para falar desta forma através da palavra. Se a sua fala não comunga com a palavra, fique calado. Existem muitas outras denominações simbólicas para a palavra de Deus. A gente tem em Jeremias 23, 29, não é tua palavra fogo, martelo que esmiu se penha, e outras coisas que a gente poderia usar, né? Como pão, como Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Né? No entanto, a melhor definição canônica que a gente pode ter para a Bíblia, essa vai ser uma definição canônica da Bíblia, que ela é a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia é um registro e uma revelação de Deus à humanidade. A gente chama dentro da teologia de uma revelação especial. Porque alguém vai falar assim, Deus então se revelou para os povos e nações que não tiveram acesso à Bíblia. Então Deus não vai cobrar deles nenhum juízo, até porque eles não tiveram essa revelação. Vou ressaltar, essa aqui é uma revelação especial. Ok? Uma revelação especial, você precisa gravar isso. Isso não significa que as pessoas que não tiveram acesso à palavra de Deus, lá no dia do juízo, elas não vão prestar conta pelos seus atos porque elas não conheceram a Bíblia, porque de uma certa forma, para lugares remotos, o Evangelho não chegou aos civícolas, né? Às pessoas que viviam distantes e afastadas da civilização que talvez nunca se tenha ouvido o Evangelho. Acho bem difícil isso acontecer. Porque Deus sempre deixou durante a história, né, um testemunho, o seu auto-testemunho. E eu quero mostrar isso para vocês. Primeiro, Deus se revelou através dos elementos naturais. Né? Tem duas formas, além da Bíblia, ou anterior à Bíblia, para a qual Deus se revelou. O registro da natureza e o registro da própria alma do homem. Lembra que quando o homem possuiu o conhecimento do bem e do mal, ele já tinha um conhecimento do bem. E esse conhecimento, ele é só suplantado ou sufocado pelo conhecimento que se tem do mal. Mas ainda existe um registro. Hoje a gente tem acompanhado, né, a noticiado a união dos filósofos, teólogos, cientistas, que eles acharam o design inteligente. Através do design inteligente, diz que existe lá um registro do homem, um registro mesmo físico, um registro biológico, lá na célula, na composição sanguínea. Mas independente disso, na alma existe uma lacuna, um vazio, um espaço que só pode ser preenchido com Deus. Talvez esse seja o motivo de haverem muitas religiões, o homem tentando preencher uma lacuna, um espaço que é reservado para a morada do espírito, dentro do seu caráter, da sua moralidade, dentro da sua espiritualidade. Mas para não ficar só nas minhas palavras e provar que existe um registro natural e que através dele os homens vão ser julgados, eu gostaria que você acompanhasse aí comigo, vou estar botando aqui na tela, Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 19 em diante. A gente pode pegar até a partir do 18, mas eu vou começar a partir do 19. Romanos 1, 19. Vou até aqui, vamos lá, Romanos. Você pode acompanhar comigo a leitura. Então esse é o primeiro registro, o registro da natureza. Nos diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer. Então, que de Deus se pode conhecer. Vou estar deixando bem claro, a gente vai vir em outras aulas de teologia que Deus se revelou. Isso não significa que a gente vai conhecê-lo plenamente, até por causa da nossa incapacidade como seres humanos de compreender. Né? Deus tem se revelado, tem se mostrado, mas a gente sabe tudo sobre Deus. Tem aí as pessoas que são titulados PhD em divindade, né? Bom,
PhD em divindade? Eu não vou julgar porque a pessoa passa anos estudando, mas dizer que sabe tudo sobre Deus, ela comete um equívoco, até porque Paulo diz que se a gente acha que a gente já sabe alguma coisa sobre Deus, a gente ainda não aprendeu como convém. Aquele que acha que sabe alguma coisa, não aprendeu ainda como lhe convém. Até a volta de Jesus a gente vai estar tendo aprendizado e aprendendo de Deus através das experiências, abrindo o nosso campo de percepção e a nossa mente avançando. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe se manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, Deus tem atributos, a gente vai estudar numa aula que Deus tem atributos absolutos e atributos morais. Atributos absolutos ou atributos incomunicáveis têm a ver com a sua capacidade de divindade. Atributos absolutos têm a ver com aquilo que a gente também chama de incomunicável, aquilo que só Deus tem, que ele não comunicou com a sua criação, com a natureza humana, que é a onisciência, onividência, onipresença, né? Todo o poder que Deus tem que distingue ele de qualquer ser. Isso é um atributo dele, é chamado de atributo absoluto ou incomunicável, atributo divino. Né? Os atributos comunicáveis é aquele que ele comungou com a natureza, aquele que ele compartilhou, que são seus atributos morais. Né? A gente também chama de atributos morais ou comunicáveis, que é amor, justiça, retidão, santidade, que a gente vai ver numa outra aula. Mas aí ele está dizendo aqui bem claro, que porque os atributos invisíveis são atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Aqui eu chamo sempre atenção para isso. O termo correto aplicado a Deus nunca foi trindade. Trindade é um termo didático para explicar uma realidade que Deus existe na forma de 3 pessoas. Essa aqui é a dificuldade das pessoas entenderem a trindade. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas eu acabo tendo que falar algumas coisas que vão vir na matéria subsequente e vale para reiterar, né? Toda a verdade ela é reiterada, é repetida várias vezes, você acaba absolvendo. Na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles compõem a divindade e são pessoas distintas. E aí eu vou explicar na aula de trindade por que são pessoas distintas, porque as pessoas confundem e acham que Deus é um só. Quanto divindade, ele é um só, em pensamento, propósito, sentimento, é um só. Quanto pessoas, são 3 pessoas distintas. E aí, como é que 3 pode ser 1? Existem várias explicações, mas eu não vou colocar agora porque aqui não é aula de trindade, mas só demonstrando que ele diz que como seu eterno também sua própria divindade. Então a divindade claramente se conhece desde o princípio do mundo. Claro, por que desde o princípio do mundo? Porque quem foi revelado a sua divindade? Aos homens. Ele está falando aqui dos homens. Eu vou voltar até do versículo 18, é importante dar uma pausa aqui e voltar, porque o versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 18 começa a tônica. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles detêm a verdade, uma verdade que está revelada, uma verdade que está visível, uma verdade que é notória. Eles detêm essa verdade, né? E é algo perigoso. Porque se você detém a verdade pela injustiça, e eu costumo até utilizar essa ilustração, Deus está falando uma verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Quando você negligencia essa verdade, o que vai sobrar para você? É o engano. Existem 2 seres no mundo celestial, no mundo espiritual, querendo te exercer influência. Um para o bem e outro para o mal. Então, quando você rejeita a verdade daquele que quer te conduzir para a luz, daquele que o que sobra para você? Quando as pessoas falam que Deus enviou um espírito mal da parte de Deus atormentava, né? Fala assim, Deus envia o diabo. Não, a gente precisa entender o que a Bíblia diz dentro do contexto em que ela diz. Quando diz que Deus envia, nem sempre significa que ele está sentenciando, mas que ele está permitindo. O livro de Jó deixa bem claro isso.
Satanás foi requerer Jó e Deus permitiu. Deus não enviou Satanás. E o próprio livro de Jó diz que quando os homens viram fogo caindo do céu e consumindo as propriedades de Jó, diz que fogo do céu da parte do Senhor, não foi da parte do Senhor. Porque ali no livro de Jó a gente está vendo o que acontece por trás dos bastidores, como as coisas acontecem. Deus ele permitiu, mas quem está escrevendo, na descrição de quem está vendo, diz que ele enviou. Entende isso? Que tem coisas que na Bíblia está escrito que a gente lê como se fosse ação de Deus, mas foi permissão de Deus e não foi o que Deus desejou. Mas a gente aprende que no livro de Jó existe uma lição didática, e também mais tarde a gente vai falar sobre essa lição didática. E isso aqui é importante a gente entender. A própria outro exemplo que a gente pode pegar do profeta Miqueias, quando foi profetizar, né? E ele, quando o rei Acabe pergunta a ele, vai lá, ele, o rei Josafá, e vai perguntar para ele, olha, eu não quero esse profeta não, que ele sempre profetiza o que é mal ao meu respeito. E quando ele vai ser indagado, ele diz, olha, Senhor, num conselho entre os seres celestiais, diz que quem enviarei, quem enganará Acabe? Um espírito se apresenta, espírito esse, é um espírito bom. Porque tem polêmica no meio teológico para explicar essa parte. Mas eu entendo, minha percepção, eu entendo muito bem que são espíritos oportunistas, demônios, que estão lá, porque anjo não faz isso, o anjo não se torna espírito de mentira, todo engano e toda mentira provém do diabo. Deus não pode mentir, mas Satanás pode. Os demônios podem mentir. Então eles falam, ó Deus, você não pode mentir, mas eu posso ir, me permite que eu vou. Então ele diz, como eu enganarei Acabe? Ele diz, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Deus diz para ele, vai e prosperará. Quem conhece a passagem bíblica a qual eu estou me referindo de Reis e de Crônicas, sabe que essa é uma história real. Então, um espírito mau se apresenta para enganar Acabe. Foi Deus que enviou? Não, Deus precisava punir Acabe de uma certa maneira pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua falta de compostura e de reverência diante daquilo que Deus tinha determinado. Então, Acabe não quis seguir a verdade. Acabe não estava disposto a ouvir a verdade. A gente sabe que a trágica história dele, ele ainda se veste, né, de servo e manda o seu servo se vestir de rei, porque caso acontecesse alguma coisa, ele morreria. E Josafá foi acompanhar a onda dele. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o arqueiro do inferno mirou e a flecha ia pegar em Josafá e ele gritou, né? Porque toma cuidado com quem você se associa, também vale isso aqui, né? O companheiro de sábio tornará sábio, diz o Provérbios, mas o companheiro de insensato acabará mal. Josafá não ouviu o que o profeta falou e foi acompanhar o rei Acabe nessa cruzada mortal, que na verdade era uma cruzada contra Deus, porque Deus não tinha mandado ele pelejar. Então, vamos nos deter a isso. Josafá foi na companhia dele, né? E às vezes o cara está fazendo mal, e o mal, de vez chegar nele, você acaba sendo como escudo. Então, cuidado com quem você se associa. A Bíblia te ensina a ter esse cuidado. Então, o rei Josafá gritou, Deus teve misericórdia dele, e não adiantou o rei Acabe estar disfarçado, porque os arqueiros do inferno não vão errar o seu alvo. Aprenda isso. É uma lição aqui paralela ao que a gente está entendendo. E aí a gente precisa entender que essa operação do erro, como que ocorre essa operação do erro? Então Deus permite. Porque toda vez que você rejeita a verdade de Deus, que você rejeita a palavra de Deus, que você rejeita ficar liberto, o que acontece? Cai para você o ministério do engano. Para te provar isso, eu vou sair aqui um pouco, né? Vamos lá em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 9 em diante, para a gente acompanhar essa ideia. Ele diz o seguinte, ora, o aparecimento do Eníquio é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Não é de mentira, hein? Da mentira. Aqui tem diferença de mentira e da mentira. Da mentira significa que é a origem, é a raiz, né? Com todo o engano de injustiça. Todo engano tem a ver com injustiça. Lembra que Deus fala lá? Que detém a verdade pela injustiça. Ou seja, prefere o engano do que a justiça, porque a verdade traz justiça. O engano traz injustiça, imoralidade, toda sorte de pecado. Todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro,
Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira, ou seja, Deus permite, né, quando a Bíblia diz que Deus envia a operação do erro, ele diz, eu permito. Satanás está o tempo todo pedindo para peneirar alguém como trigo. Lembra de Pedro? Jesus vira Pedro, quando tu te converterdes, fortaleça os teus irmãos, porque Satanás está rogando ao Pai para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei ao teu favor, mas quando tu te converterdes, fortaleça os teus irmãos. O diabo tem uma fúria, uma gana na alma de cada um de nós. E se a gente não aceita, se a gente rejeita a verdade, o que sobra para a gente é o engano e o erro, e Deus permite que o maligno, com seu ministério de engano e mentira, engane. Então nós devemos nos aproximar da verdade, que é a palavra do Eterno. Né? João, na oração sacerdotal, Jesus fala em João 17:17, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é verdade. Em João 15:3, Jesus, ao se referir para os seus discípulos, diz, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então vamos lá. Por essa operação para darem crédito à mentira, a fim de que serem julgados todos quantos não creram crédito à verdade. Porque, Deus, você permitiu que eu fosse enganado. Não, você quis ser enganado. Eu te dei a verdade. Você rejeitou a verdade, que sobra para você o engano. Antes, pelo contrário, deleitar-se com a injustiça. Porque é melhor fazer o errado do que o certo. Então, para provar isso que eu estou falando, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que nos diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse o Evangelho de Cristo. Ó. Aliás, versículo 3, para dar um contexto maior. Se no nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, a verdade, né, se manifeste, né, e descortine, tire toda a nuvem negra, né, toda a obscuridade, todo o obscurantismo da mente, do pensamento, dos sentimentos do homem. Da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus? Então, estou deixando bem claro por essas palavras, e a gente retorna lá ao texto que a gente estava, que Deus envia a operação do erro para aqueles que não darem crédito à verdade, porque existe uma manifestação de Deus eminente, um registro eminente histórico e na natureza, né? Deus se revelou através da história. Eu não coloquei esse argumento, estou usando os dois argumentos principais, que através da natureza Deus se revelou, existe uma revelação, e que os homens negam essa revelação, né? Acabam pela sua ciência tentando dar explicações a coisas que nitidamente mostram o registro de Deus, como o alto testemunho de Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus não deixou a si mesmo sem testemunho. Então, ele deixou um registro tanto da natureza com a comprovação da sua divindade, como a gente está vendo aqui no texto de Romanos, e também a gente vai ver que ele deixou também na alma do ser humano. Então, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe se manifestou. Olha bem, hein? Vou voltar lá, 18, que diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe se manifestou, e está dizendo isso bem claro. Então, o 20, que é o nosso ponto principal. Porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido, por onde que é a percepção? Por meio das coisas que foram criadas. O salmista dizia, o céu dos céus anunciam a sua glória, e o firmamento a obra das suas mãos. A natureza é um testemunho, é um livro escrito, né, sobre a existência de Deus. Por isso que o Salmo 14, versículo 1 diz o insensato no seu coração, não há Deus, e perverte-se em seus caminhos. Isso aqui, a própria filosofia também tem algo a dizer a este respeito. Ele diz que o homem, ser uma responsabilidade cósmica, né, um ser superior, ele está sujeito a se degradar, a se corromper em dois extremos perigosos, ao prazer e ao poder. Assunto esse que não vou entrar mais a uma premissa filosófica que trata dessa questão da necessidade da existência de Deus como um ser superior ao qual o homem se submeta e tem que ter responsabilidade para com o mesmo. Então, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso,
indesculpáveis, né? Ah, eu não conheci, eu não ouvi falar da Bíblia. É indesculpável. O argumento que a gente tem da questão da natureza, que é um registro de Deus, você pode perceber, ah, mas eu não entendi. Você não entendeu porque você colocou outras coisas. Desde o Éden, a gente tenta ocupar o lugar de Deus com outras coisas. Mas existe um outro testemunho que eu quero mostrar para você. Mas e as tribos, os cervícolas? Como é que fica essa gente? Vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. Vou pegar o 14 para a gente entender o contexto. Vamos dizer que a Bíblia não chegou a determinada pessoa, as nações gentílicas na época, os cervícolas, as pessoas não civilizadas, né, os índios, os aborígenes, sei lá, quem você imagina aí, as pessoas que moram no Polo Ártico, né, um lugar distante, né, os esquimós, vamos colocar aqui lugares longínquos que a gente sabe que a tecnologia não chegou, a informação não chegou e dificilmente alguém consegue chegar lá. Mas vamos lá. Quando, pois, os gentios que não têm lei, ele está dizendo gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. É claro, a própria forma como a humanidade vai se formando, mesmo que a gente não tenha uma lei divina estabelecida, o homem acaba entendendo a lei, porque existem leis que são inerentes. Um exemplo, sou professor de física. Precisa ensinar a criança a lei da gravidade? Talvez nos seus primeiros passos, nas suas primeiras noções, ele vai aprendendo com a vida. E a primeira vez que ele cair, que ele tomar um tombo de um lugar alto, né, se ele não se machucar com gravidade, ele já vai tomar cuidado e vai ter medo. A criança, quando começa a andar e cai, ela tem medo de continuar andando. Se não tiver um incentivo dos pais, ela para de andar. Por quê? Porque ela aprende já do começo que existe uma lei que vai botar ela para baixo, a lei da gravidade. Então a gente é regido por lei. Aquele que não gosta de lei precisa aprender e entender que você vai ser sempre regido por leis, que é essas, divinas, humanas ou naturais. Existem leis naturais que regem a vida do homem. Então, a gente é regido por lei. E um exemplo, uma tribo, que você vai ver, você chega numa tribo, eles não defecam, não urinam no rio. Por quê? Porque é o lugar onde eles vão beber. Eles sabem que se eles beberem daquela água, eles vão adoecer. Talvez as experiências, né, que se passaram, né, ver a tribo doente, lá tem um foco de luz, alguém descortina para uma realidade que não pode contaminar nem poluir os rios. Né, não pode comer carne podre. A própria natureza vai ensinar para eles isso, é uma lei natural. Então, ele diz assim, pois os gentios que não têm lei procedem por natureza. Existe uma natureza nata, está dentro de mim, uma natureza espiritual que me faz seguir regras, de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, ou seja, Deus deixou uma lei universal, quer pela natureza ou quer pela alma humana, que testemunha. A Bíblia diz que toda boa dádiva e perfeita vem do Pai da luz, a qual não há sombra de variação, diz Tiago, né? Então, a ideia que a gente precisa pegar aqui é exatamente esta. Deus, ele habita dentro do ser daqueles que o recebem. Aqueles que não o receberam, na pessoa de Jesus, né? Através do Espírito Santo, que nos habita dentro de nós e que nos recebe como filhos por adoção e testifica essa adoção, eles têm dentro dele uma lacuna. Existe um espaço e esse espaço é preenchido com Deus. E ele diz o seguinte, testemunhando também com consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando e defendendo. Ou seja, o homem sabe que é bem do mal, ele é munido de uma consciência. E essa consciência é uma lei divina que vai ser usada para acusar ou defender ele do juízo final, ainda que ele não tenha recebido a revelação especial. Ok? Mas vamos voltar ao nosso estudo de bibliologia. Eu abri essa aspas aí para explicar esses elementos que são importantes. Mas vamos voltar. Composição. A Bíblia levou cerca de 1.500 anos para ser concluída, como uma obra única. Então, quando cai lá na prova, em que espaço de tempo a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, levou aí mais ou menos para ser formado, né, passando pelos canons, pelas seleções dos livros. Para ser concluída, levou cerca de 1.500 anos ou mais para ser concluída, como uma obra única, cerca de 40 autores. Mas a Bíblia tem 66 livros, por que só tem 40 autores? Vamos entender o seguinte, existem livros que foram escritos por um mesmo autor, 3 ou mais livros. Né? Por exemplo, a Epístola de João, 1ª, 2ª e 3ª João foi escrita por João. O Evangelho de João foi escrito por João. Então ele atribui aí já para ele 4 livros. Pedro, né, escreveu as epístolas. 1ª Crônica e 2ª Crônica foi escrito por Esdras. Então tem livros
que a gente sabe quem foi o autor e o autor tem mais de uma obra. Porém, tem livros que a gente não tem nem noção de quem é o autor. Então, quando pergunta quantos autores, a gente diz cerca de 40 autores. Por mais diversificados, dos mais diversificados contribuíram para uma unidade literária que prova que a Bíblia é um livro milagre. E, de fato, se você pegar pessoas de continentes diferentes, de tempos diferentes, de épocas diferentes, e mandar eles escrever sobre um determinado assunto, cada um vai escrever sobre esse assunto de acordo com a sua realidade, a sua definição da época. Então, quando você for juntar, você pode até encontrar pontos de consonância, mas na maioria você vai encontrar pontos de divergência. Então, essa obra literária ela vai ser uma obra não unificada, porque cada um escreveu de acordo com o seu contexto, com a sua visão, com a sua percepção. Não é o que acontece com a Bíblia. Tempos e épocas diferentes, uns não tiveram nem acesso ao material dos outros, né, em lugares diferentes, lugares longínquos diferentes, em culturas diferentes, mas que produziram quando se juntou uma única obra. Esse período de tempo e as diversidades de autores que escreveram em épocas e línguas e costumes diferentes, sem consultarem uns aos outros, nos mostra a unidade de espírito da Bíblia. Entre os 40 escritores que também não se conheceram, e muitos não tiveram acesso à obra um do outro, como eu falei, né? Eles não se conheceram e não tiveram acesso à obra um do outro. Quando se fala do espaço total de tempo, que vai da escrita do Pentateuco ao Apocalipse, é preciso intercalar 400 anos, que a gente chama do período interbíblico ou intertestamentário. E a gente precisa compreender, o mundo parou? Não. Continuou acontecendo as histórias, as profecias de Daniel se cumprindo entre a guerra, né, aquela noção da estátua, que Nabucodonosor viu, que ele diz que os medos persas, depois os gregos, e aí os romanos alcançariam o apogeu do poder, e foi nessa época que Jesus viria, mais propício, através do sistema romano, porque o sistema romano permitia, apesar da sua paganização, ele permitia a liberdade religiosa, coisas que anteriormente não era permitido. Enfim, depois a gente vai ver que os imperadores romanos se declararam Deus e mudaram a história, mas aqui vamos dar ênfase ao contexto que durante os 400 anos Deus não levantou profeta, portanto não houve escritos sagrados. A história dos judeus continuaram acontecendo, né? As guerras, as batalhas, as disputas territoriais, os domínios por outras nações, até a chegada de Jesus, né? Que a gente vai ver sendo narrado no Evangelho de Mateus, em que os romanos tinham alcançado o poder. Bom, ocorrido entre os testamentos, o que dará um total de 1.542 anos. 1046 mais 96 mais 400, mais ou menos. Por isso que se diz que a Bíblia foi escrita em um espaço de 16 séculos. Este é um período no qual o canon, o que é canon? Canon é seleção de livros. Em um dado momento houve um canon para o Antigo Testamento e em um dado momento houve um canon para o Novo Testamento. Foi completado. O canon é seleção de livros. Houve critério para que os livros pudessem ser escolhidos. Não foi escolhido, é avulso. Tanto é que existiam livros que datavam do período interbíblico, né? Mas esses livros não foram considerados inspirados, né? Que as pessoas chamam, né, dentro do catolicismo, de deuterocanônico. Também não quero entrar, né, que a gente chama de livros apócrifos, não quero entrar nessa ideia, mas muitos dos livros que foram encontrados foram produzidos nesse período que a gente chama de interbíblico ou intertestamentário. Em outras palavras, o canon abrange, na história, um total de 1.542 anos, porém foi escrito em 1.142 anos, aproximadamente. Moisés começou escrevendo no deserto da Arábia, que a gente sabe o Pentateuco, né? E João completou na ilha de Patmos, o Apocalipse, o último livro. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado há 1 milênio ou mais, antes da era de Jesus. Não podemos entender por que existe nação judaica sem o Velho Testamento, certo? Então o Velho Testamento vai falar da origem da nação judaica, por que a nação judaica se tornou. Então a gente consegue compreender a nação judaica, a gênese da nação judaica, o seu desenvolvimento, o que eles são profeticamente hoje, de acordo com os quadros da profecia, através do Velho Testamento. O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo dos séculos, né? Uma maneira didática de explicar a igreja, de explicar o evangelho, de, na verdade, dois evangelhos que coexistiam ali, né? Aí a pessoa vai, que isso, pastor? Dois evangelhos? Sim, o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão. E o evangelho da circuncisão ficou sobre a responsabilidade de Pedro,
né? Talvez Pedro, Tiago e João, mas a gente considera que João era mais aberto. Não que eles não tinham acesso ao gentio, mas eles ficaram com a classe mais voltada aos judeus. Então, o evangelho da circuncisão era o evangelho que abraçava, né, o judaísmo numa boa, sem problema, e o evangelho da incircuncisão é aquele que não obrigava o gentio a viver o dito judaico, porque existia para eles uma base. Deus já tinha determinado uma maneira de tratar com eles diferente da de tratar com os judeus, e a gente sabe que isso teve um problema. Em Atos capítulo 15, vai relatar o primeiro concílio. O primeiro concílio foi justamente por isso, porque os judeus queriam judaizar nós, que somos gentios, né? E Paulo diz que aquilo ali era desnecessário, né? Que a verdadeira fé era o que ia manter as pessoas, né? Ele diz até depois em Romanos que existem muitos israelitas que são de Israel, mas que não são verdadeiramente israelitas, e muitos israelitas que não são de Israel, mas são verdadeiros israelitas, ou seja, né, filhos de Abraão pela fé. O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo dos séculos. Depois de Cristo, não podemos entender porque existe igreja sem o Novo Testamento. Então, a gente entende por que existe a nação de Israel devido ao Novo Testamento, a velha e a antiga aliança. E o Novo Testamento explica a origem e o porquê da igreja, né? Porquê dessa nação, que a gente fala de igreja, mas é uma nação, né? Uma nação cuja pátria é celestial, a pátria não é aqui na terra, então aqui a gente está de passagem, isso aqui é sempre bom lembrar, somos peregrinos nessa terra, almejando uma pátria superior. Louvado seja Deus. A palavra testamento, que seria mais bem traduzida por aliança, é a tradução das palavras hebraicas e gregas que significam pacto ou acordo, celebrado entre duas partes, aliança. Portanto, no caso da Bíblia, temos um contrato antigo celebrado entre Deus e o seu povo, e os judeus, e o pacto novo, celebrado entre Deus e os cristãos. Um testamento só tem validade após a morte do testador, e aqui no caso Deus não morre. Então, né, essa ideia que a gente tem de testamento não é uma ideia muito boa, né? Embora testamento a gente tem ideia como um documento oficial de registro, essa é a ideia que a gente tem, mas o documento de testamento geralmente se entende de uma maneira mais coloquial, digamos assim, de algo que foi deixado por alguém que morreu por herdade. Na verdade, aqui é só um registro, mas o termo mais correto seria pacto-aliança, e pacto-aliança você faz com pessoas que estão vivas, né? Você não faz aliança com os mortos. Mas vamos lá. Alguns eram versados, alguns desses escritores eram versados em todas as artes dos egípcios, outros que se sentaram aos pés dos maiores mestres daqueles dias. Ainda outros eram homens iletrados e incultos. Então, vamos ver aí. 2 dos escritores eram reis. Quem são esses? Davi e Salomão. Foram escritores sagrados e que foram reis. Davi tem mais, né? Poeta, você pode colocar Salomão a mesma coisa, sábio, mas vamos só destacar essas características dele. 2 dos escritores eram sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Exerciam um sacerdócio quando eles começaram a escrever as escrituras. 2 dos escritores eram pescadores, Pedro e João. 2 dos escritores eram pastores, Moisés e Amós. Um era médico. Aliás, deixa eu voltar aqui e falar uma coisa interessante. 2 eram pastores. Moisés, letrado em toda a arte do egípcio. Já o profeta Amós, nem tão versado assim. A história assim, de Amós, para quem acompanha a Bíblia, sabe que assim, ele foi um profeta que ele foi chamado, era um homem de campo, era um pastor de campo, era um homem... E ele tinha poucos recursos, não tinha estudado, e Deus mandou que ele profetizasse. Né? E até indagou, Deus, como é que eu posso fazer profecia se eu não sou profeta e nem discípulo de profeta? E ele faz essa autodeclaração. Quando ele vai trazer a sua mensagem através de um cesto de figo, né? Se eu não me engano, acho que um cesto de figo estragado, que ele vai profetizar e mostrar que a nação de Israel era conforme aquelas frutas podres, ele vai utilizar o recurso que ele tinha. Deus respeitou a limitação dele, e ele vai dizer: eu não sou profeta e nem sou discípulo de profeta. Né? Isso é interessante. Então, Deus ele nos chama de acordo com a nossa capacidade. Isso não significa nem justifica a pessoa que não quer estudar, porque estudar a gente vai ter que estudar. Mas Deus ele respeita até as tuas limitações, e ele usa quem ele quer, e para ele não tem grande, não tem pequeno. Né? Ele usa quem ele quer. Para ele tem o seguinte: a pessoa que tem um coração disponível para fazer a sua vontade. Então, um era médico, Lucas, um era fariseu e teólogo, Paulo.
Um era nobre e sábio, conselheiro, Daniel. Outro era cobrador de imposto, Mateus. Um era estadista e soldado, Josué. Um era escriba e sacerdote, Esdra. E uma coisa aqui que a gente vai colocar um conserto no equívoco de uma palavra muito bonita que as pessoas utilizam aí, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso aqui é muito perigoso, porque isso aqui eu estou ensinando as pessoas que elas não precisam se capacitar para serem chamadas. Né? A Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios, muitos mestres. Realmente, isso é uma verdade. Mas quando Ele chamou, Ele vai preparando, Ele vai capacitando, mas Ele só capacita aquele que se dispõe, ok? Que fique bem frisado isso, porque uma vez eu dando aula no seminário, alguém me falou, o verdadeiro homem de Deus não precisa estudar, ele tem que abrir a Bíblia e pregar. Mas como é que ele vai pregar uma coisa que ele não sabe? Ele vai abrir a Bíblia, nunca estudou, nunca leu, nunca se informou, vai falar coisas com coisas, vai falar coisas absurdas. Isso aqui é perigoso e a gente precisa entender isso, porque a Bíblia diz o seguinte, procura te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, daquele que não tem de se que envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, é você que se apresenta capacitado. Você precisa estudar. Porque quando eu falo isso, eu deixo bem claro que Esdra era sábio, Mateus tinha um grau de sabedoria, Daniel, e Paulo era teólogo. Então, Deus não chama os sábios. Não, Deus realmente não está preocupado com os sábios. Mas ele sabe que tem pessoas que têm uma gama de sabedoria muito grande e que pode dar uma contribuição muito grande para o Evangelho, e Deus vai chamar essas pessoas também sim. E se Deus nos chamou, a gente também precisa se capacitar. Olha, o critério de escolha para uma pessoa ocupar uma função eclesiástica determinava e demandava ser cheio do Espírito Santo? Sim, mas também ser cheio de conhecimento, ser cheio de sabedoria. Não poderiam chamar para a função eclesiástica de simplesmente assistir à igreja. Olha, presta bem atenção. A função eclesiástica de simplesmente assistir à necessidade dos irmãos, que era o papel do diaconato, exigia que os homens tivessem conhecimento. Pastor, tu tá mentindo? Não, não estou mentindo não. Vou abrir aqui a Bíblia para você e vou te provar isso. Chamado dos diáconos, Atos capítulo 6. Você pode acompanhar comigo aqui, ó. Né? Diz que aumentou os números de discípulos, convocar os dois, abandonasse. Eles não poderiam, razoável que não abandonasse a pregação da palavra para servir as mesas. Mas os irmãos escolheram entre vós 7 homens. Os caras tinham que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedorias a quais encarreguemos desse cargo. Então, nós consagramos a oração ao ministério da palavra. Ora, a cara da comunidade parecer, Estevão cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia. E apresentando perante este, orando, e puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava os números dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esse Estevão, no momento em que os judeus perseguiram e chamaram ele, né? Ele, quando ele foi explicar, ele explicou muito bem as Sagradas Escrituras, ele entendeu, ele fez um tour das Sagradas Escrituras para mostrar a defesa do Evangelho. Então mostra que ele tinha muita sabedoria e não foi através de movimentos pentecostais, de pular e rodar, que as pessoas gostam muito. Né? Falar, não, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de conhecimento. A Bíblia diz que não puderam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. O Espírito Santo se movimenta na palavra da verdade. Então eu endosso essa questão aqui que é muito importante. Bom, um era mordomo, Neemias. Os antecedentes e ocupações de outros são em sua maioria desconhecidos. Humanamente seria impossível escrever um livro assim, em épocas diferentes, com pessoas tão diversificadas, mas ele foi e está entre nós. E eis a explicação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então Pedro explica bem claro. Tudo
que aconteceu nessa unidade literária só tem uma única explicação. Os homens só foram o instrumento. O verdadeiro autor, aquele que estava lá, inspirando, mostrando, era o Espírito Santo. Por isso que pessoas diversificadas, em tempos diferentes, que não tiveram acesso a um ao outro, quando escreveram e encaixaram no canon, encaixou perfeitamente, porque tudo era obra do Espírito Santo. Nós apenas fomos os instrumentos, os homens apenas são instrumentos quando deixa o Espírito Santo operar. Por isso que ele diz que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movida pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, passa pelo crivo do Espírito de Deus. Estrutura. Bom, vamos para a estrutura, que essa agora é a questão importante que também cai na prova, e a gente já está na reta final desse estudo aí. A Bíblia é composta por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, a Bíblia protestante considera 66 livros, né, diferente da Bíblia católica, né, que tem os livros chamados deuterocanônicos, que nós chamamos de livros apócrifos, né? Judite, Tobias, Estéia, Dragão, etc. Eclesiástico. Bom, não vou entrar também nesse mérito. Vamos só gravar o seguinte, que isso aqui é matéria de avaliação para os alunos do seminário. A Bíblia é composta por 66 livros. Se eu perguntar quantas divisões tem, 2 divisões principais, que são divisões Antigo e Novo Testamento. Ao todo são 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. As duas divisões principais da Bíblia são Velho e Novo Testamento. Então, só para lembrar aí. O Velho Testamento é dividido em 5 partes, então está subcategorizado. O Velho Testamento existe a primeira categoria de livros, está nessa ordem, de acordo com o cânon. A lei, que é chamada de Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Histórico, são 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdra, Neemias e Esté. Poético, são 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares. Profetas maiores, 5 livros, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E profetas menores são 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Azeu, Zacarias e Malaquias. E o Novo Testamento também, dividido tem 5 partes. Então agora vamos à subdivisão, a categorização dos livros do Novo Testamento, que também estão divididos em 5 partes. A primeira, os Evangelhos, são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando aqui que essa divisão de Mateus, Marcos, Lucas e João, né, é importante a gente salientar essas questões do Evangelho, né, que a gente chama de biografias de Jesus, né. Então, 4 livros foram reportados a biografia, as obras que Jesus fez, certo? Como testemunhos oculares, ou o Evangelho, por exemplo. Mateus foi discípulo de Jesus, então ele escreveu aquilo que ele leu, porque as pessoas falam assim, mas existe às vezes alguma divergência entre os livros, um diz que tinha um anjo na pedra, na hora que Jesus ressuscitou, outro tinha 2. Gente, aprenda uma coisa, isso aqui não atesta contra a Bíblia. Pelo contrário, isso aqui concorda e corrobora que o evento aconteceu, mas as pessoas talvez, por terem ouvido outras testemunhas, a gente sabe que o nome disso é a atestação de testemunhas múltiplas. E isso é muito bem aceito no tribunal. Se, por exemplo, eu perguntar para você como é que foi um crime, do teu ponto de vista você viu 2 assassinos, mas eu estava da janela, só vi um, poderia estar de esquina, e só viu um. O cara que estava lá na outra esquina viu que eram 2, o outro não conseguiu ver porque estava atrás do muro. Isso não muda o fato de que aconteceu um assassinato e de que alguma pessoa estava envolvida. Eu vi um, o cara viu 2. Então essa que é a ideia, a perspectiva. Isso não muda o fato real de que o crime aconteceu. Certo? Então precisa entender isso. Por isso que tem essas divergências desde um relato e outro. Porque uma testemunha fala uma coisa, outra fala outra. Mas a verdade ali, que é basilar, que é importante, é isso que a gente tem que se reportar. Essas divergências são periféricas. Isso não anula o Evangelho. Para aqueles que gostam de ser crítico,
Isso não vai anular o Evangelho. São detalhes periféricos, em essência. Todos corroboram para a mesma coisa. Então, por isso que é importante chamar. E lembrando que somente Mateus e João foram discípulos de Jesus. Marcos e Lucas escreveu a cunho daquilo que eles não viram, mas que relataram. Lucas fez até um trabalho mais assim, com mais excelência, né? Não posso dizer que melhor que Marcos, mas ele dá conforme foi a forma que ele fez um tratado. Ele consultou testemunho, ele fez uma investigação, uma acurada investigação e reportou isso a alguém de alta categoria que ele não poderia fazer com simplicidade. Ele chama essa pessoa de ó excelentíssimo Teófilo. Então não estou me tratando. O pronome de tratamento excelentíssimo significa que não era qualquer pessoa a qual ele estava se reportando. Então isso aqui é importante a gente frisar. E aí, históricos, que é um livro só, que é o livro de Atos. Epístolas paulinas são 13. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filimão. Alguém vai falar assim, por que o Hebreus não entrou? Porque eu tenho para mim que Hebreus foi escrito por Paulo. Posso pensar isso, até porque existem fraseologias, coisas que Paulo disse em outros escritos e que estão bem nítidas ali no livro de Hebreus. No entanto, por que ele não se identificou? O que aconteceu que não houve identificação? Então, alguns da igreja preferem deixar em off. Né? Deixa em off. Aliás, deixa em off. Precisa deixar em off essa questão. Não fecha com essa questão. Né? Porque poderia ter sido Apolo, poderia ter sido Lucas, pode ser qualquer um erudito muito próximo ali a Paulo. A gente tem ali vários candidatos que podem ter escrito e não necessariamente ter sido escrito Paulo, e até porque muitas das coisas que Paulo escreveu, foi ele que escreveu, mas não a próprio punho. Paulo tinha um amanuense, se não me engano é Tácito, né? Tércio, que escrevia para ele, ele narrava e esse homem acompanhava e escrevia. Algumas escrituras, quando a gente for estudar as epístolas paulinas e epístolas gerais também, que for categorizado aqui no meu canal, a gente vai estar falando sobre isso, né? Mas deixa aqui muito claro, né, que Hebreus a gente tem essa dúvida, então, por providência, né, ou pela ordem, né, uma ideia geral, tem seminários que atribuem a Hebreus, mas não é o que a gente faz no seminário, a gente deixa aberto, até porque o estudo do livro de Hebreus tem um estudo separado, né, a gente nem estuda como epístola, a gente estuda como livro, como um tratado, mas vamos lá, vamos continuar. E epístolas gerais, aí sim entra Hebreus. E aí no seminário a gente tem aberto o estudo somente para Hebreus, porque traz uma analogia, uma sequência, uma conexão muito boa entre o Antigo e o Novo Testamento, e aí estudamos também a parte. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João, e profético a gente tem um que é o Apocalipse. Bom, curiosidade da Bíblia. A divisão em capítulos foi feita pelo cardeal Caro em 1228 ou por Longton, arcebispo de Cantuária, em 1232. A divisão em versículos foi feita pelo impressor francês Robert Stephan, ou Robert Stefano, em 1551. A primeira Bíblia impressa como capítulos e versículos foi a Vulgata Latina, isso data de 1555, século XVI. Então, a primeira Bíblia a ser publicada inteiramente dividida em versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560. Ok? O Velho Testamento é cerca de 3,5 vezes maior do que o Novo Testamento. Os livros históricos cobrem a metade do Velho Testamento. Os livros de poesia cobrem 1/5 do Velho Testamento. O Pentateuco é quase do tamanho do Novo Testamento. O Velho Testamento foi quase todo escrito em hebraico. Então lembra, a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Eu não coloquei aqui hebraico, aramaico e grego, né? Tinha parte de fragmentos das escrituras que estavam em aramaico. Tem parte do livro de Daniel e, se não me engano, do livro de Esther, que foram achados em aramaico. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.144 versículos. O Novo Testamento foi quase todo escrito em grego. Os evangelhos ocupam quase a metade do Novo Testamento. Então, para finalizar, curiosidade da Bíblia. A gente finaliza. Não, vamos falar dos notáveis também. Curiosidade da Bíblia. Vamos lá. 31.163 versículos.
Letras, 3.566.480 letras. Esther é o maior versículo, 8:9. Êxodo 20:13 é o menor versículo. Há controvérsias, né? As pessoas colocam ali que é outro versículo, dependendo da versão, pode ficar maior por acréscimo de palavras. Salmos 14 e 53 são iguais. Salmo 119 é o maior capítulo, ele é grande para quem já fez essa meditação. Salmo 117 é o menor capítulo. A palavra Senhor é repetida 1.855 vezes. E o Salmo 118, versículo 8 é o centro da Bíblia. Há 2.930 personagens. Há 773.693 palavras. E há 1.189 capítulos. E como a gente começou, onde a gente começou, está lá 31.163 versículos, ok? Então vamos ver o que os notáveis falaram dela. Muitos homens notáveis da história tinham a Bíblia em máxima consideração, acima até mesmo de suas capacidades físicas, emocionais e intelectuais. Seus apreços pela palavra ficaram eternizados pelas suas declarações. Primeiro, George Washington. É impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Rainha Vitória, este livro dá a razão da supremacia na Inglaterra. Napoleão Bonaparte, a Bíblia não é simplesmente livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a quantos lhe se opõem. Thomas Watson, a Bíblia revela o coração do ímpio, do homem, e o coração perdoador de Deus. Galileu Galilei, a Bíblia não nos foi dada para sabermos como é o céu, mas como irmos ao céu. Sir Isaac Newton, há mais indícios seguros da autenticidade da Bíblia do que em qualquer história profana. Abraham Lincoln, creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante a este livro. Dom Pedro II, imperador do Brasil, eu amo a Bíblia, eu a leio todos os dias, e quanto mais a leio, quanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo, não compreendo tais pessoas, mas eu amo. Amo a sua simplicidade, amo as suas reiterações da verdade. Como disse, leio cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Então, a gente termina aqui essa primeira parte e dizendo que a Bíblia, numa definição canônica, é a voz de Deus à humanidade. Então, portanto, leia para ser sábio. A vida eterna é essa, que adquire o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. João 17:3. Creia nela para estar seguro. Tu és o meu refúgio, é o meu escudo. Espero na tua palavra. Salmo 119, 114. E pratique-a para ser santo, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pura pela palavra, a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Efésios 5, 26 e 27. Que Deus te abençoe e até a próxima, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz seja com todos e amém.